Alô, alô, povo bonito do Gabito, cá estou para falar um pouquinho mais sobre processos criativos e hoje eu vim falar sobre contar histórias. Eu quero me dirigir a todos aqueles que gostam e querem aprender um pouquinho mais sobre a arte de contar histórias. Sejam pais que querem contar histórias para os seus filhos, professores, agentes comunitários, enfim, aquelas pessoas que têm interesse em usar da narração de histórias para o seu trabalho ou para a sua vida. Tem um livro que eu acho muito importante, para mim é um dos livros de cabeceira quando eu falo em contar histórias e quando eu falo em estudar a técnica de contar histórias, que é este livro aqui. Textos e Pretextos sobre a Arte de Contar Histórias, de Celso Sisto, publicado pela editora Aletria. Este, no caso, é a terceira edição que saiu no ano de 2015. Este livro é maravilhoso, tá? Inclusive, eu tenho o próprio autógrafo do Celso Sisto, que ele me concedeu quando eu estive participando da 8ª Mostra de Contadores de Histórias na Feira do Livro de Porto Alegre em 2019. Por que eu falo tanto no livro do Celso e por que eu digo que ele é um dos livros de cabeceira? Porque aqui o Celso, ele disseca a arte de contar histórias e apresenta de uma forma muito objetiva para todo mundo que quiser acessar esse conhecimento. Ele traz alguns olhares. Primeiro ele faz um olhar panorâmico, ele faz um olhar do todo, do que significa a contação de histórias, o que era a contação de histórias, o que é hoje. Depois ele traz um olhar pedagógico, como é que isso se faz presente pedagogicamente falando, e pedagogicamente falando não necessariamente apenas em sala de aula, mas sim a sua visão pedagógica da contação de histórias. Depois ele traz um olhar técnico, e aí ele ensina técnicas, voz, gesto, corpo, enfim, todas as técnicas possíveis. E por último ele traz um olhar estético sobre a contação de histórias. É um dos livros mais completos que eu já conheci. É um livro que traz inclusive muitas técnicas, muitas dicas, muitas sugestões a cada final de capítulo. Então, a cada final de capítulo, ele fala sobre determinadas ações que o contador de histórias, ou o aprendiz de contador de histórias pode tomar. Portanto, este livro, A Arte de Contar Histórias, Textos e Pretextos sobre a Arte de Contar Histórias, do Celso Sisto, é um dos livros que eu recomendo, tá? Então, se vocês quiserem adquirir, adquiram o livro. Vão lá, procurem, tá? Ele é um livro muito bacana de ler. O Celso aqui, ele colocou toda a sua experiência a serviço de criar um livro muito bom. Inclusive ele tem uma experiência gigantesca na arte de contar histórias de mais de 3 décadas, então ele é autoridade para falar disso. E eu acho que vocês vão gostar muito. Eu acho não, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa obra. Bom, eu vou ficando por aqui e outro dia eu volto para dar mais dicas e para falar um pouquinho mais sobre os processos criativos do Gabito, contador de histórias. Um abraço e até a próxima!